Escrever sobre esse tema foi um grande e prazeroso desafio. Primeiro, porque acredito na ideia de que todo conhecimento novo é gerado a partir de um problema. Quando falamos de ensino e pesquisa, não podemos deixar de lembrar que são perguntas bem formuladas que movem o processo educativo. E segundo, porque tive a oportunidade de socializar com vocês muitas das experiências que vivi como professor de História nas últimas décadas. Ao estudar essa disciplina, você, pós-graduando, estará sendo desafiado a perguntar sempre: o que a educação deveria deixar de legado às futuras gerações? Que aprendam a fazer boas perguntas. Afinal, novos conhecimentos surgem sempre com boas perguntas. O caderno está assim organizado. O capítulo 1, para que serve a história? Já o capítulo 2, o objeto de estudo na pesquisa histórica. No capítulo 3, a sala de aula e a pesquisa em história. E por fim, o capítulo 4, exercícios de pesquisa em história. Lembre-se de que devem sempre exercitar a curiosidade de um pesquisador. Só mudamos a prática em sala de aula quando fazemos alterações também em nossa postura de vida. O mundo produz o novo a partir de perguntas. Eu quero apresentar a vocês Fabiane Lessa, acadêmica do curso de História e uma ativa pesquisadora. Produz vídeos, fotografias e blogs e dinamiza a ideia do que é fazer e estudar História. Ela é, sem dúvida, excelente em fazer perguntas para o mundo que aí está. Gostaria de perguntar então a Fabiane por que escolheu História numa época em que as licenciaturas estão com falta de jovens interessados? Você, estudante, se sentiu estimulado a pesquisar, a perguntar para a história sempre tão factual com narrativas de heróis? O que é fundamental para seduzir alunos do ensino fundamental e médio para os conhecimentos de história? Bem, eu estava fazendo um curso técnico em estilismo e eu comecei a curtir muito essa parte de vídeo e tal. E aí até pensava de longe assim, em fazer alguma coisa relacionada à licenciatura, porque eu sempre tinha uma relação muito bacana com os meus professores. Talvez não a questão do ensino em si, mas a relação de amizade que tinha entre nós. Um deles era um de História, mas eu passei batida essa ideia porque licenciatura ganha muito pouco e não sei o que e tal. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu ganhe dinheiro e que eu goste. Aí eu fui para publicidade, fiquei um semestre e aí quase enlouqueci, né? Porque eu comecei a pirar nas aulas de sociologia, ir de contra o que eu estava pensando. Aí disse, não, eu vou parar com isso agora, assim. E aí, nas férias, eu decidi o que eu ia fazer. Não foi uma escolha muito racional, assim, não foi planejado, então eu posso dizer o que me faz continuar na história e não o que me fez entrar, porque foi a escolha mais louca que eu fiz no meio do mato, no oeste de Santa Catarina. Eu disse, não, vou fazer história. Os motivos podem ter sido os professores que eu tive, mas enfim. E o que me faz continuar é porque assim, eu entrei pensando realmente que a história era muito heróica, aquela coisa, e eu queria mesmo era lecionar para trocar ideias com os alunos, ter aquela relação que eu tinha com os meus professores, enfim. Só que a história ela foi me abrindo cada vez mais os horizontes e proporcionou com que eu continuasse a trabalhar com o que eu gostava, que era vídeo, que é imagem, é arte, e justamente pelo fato de não trabalhar com os heróis, de ter mudado esse foco, de perceber que é possível trabalhar com memória, que é possível trabalhar com as minúcias, com o meu pai, com o meu avô, com as pequenas histórias, e não com a história gigante, com a história do herói. Eu acho que é isso que me faz continuar na história. Entre outras coisas, por exemplo assim, porque Blumenau tem essa coisa de história heróica dela, é alemã e tudo mais. E eu morava na Coripós, nasci na Coripós, que é um bairro mais distante, que sofreu, os primeiros a sofrer na catástrofe, enchente de 83. É um lugar que demorou a chegar a saneamento básico, enfim.
que lá tem rap, que coisa que não parece que Blumenau não tem. Lá você tem bares, tem religiões de tudo quanto é tipo, você tem pessoas de tudo quanto é tipo, de todos os lugares, oeste de Santa Catarina, do Paraná, que são aquelas pessoas excluídas, né? Blumenau não tem isso, enfim. E aquilo me deixava bastante triste, assim, eu não gostava de ver aquela história bonitinha, aquela coisa bonitinha de Blumenau. O que é? Eu moro num lugar, eu sei a realidade, né, e tal, desse lugar aqui. E aí essas coisas não seriam possíveis pela história factual, pela história heróica, e sim por essa história de memória. E isso me estimulou muito, assim, o fato de eu poder contar a história do meu vizinho, o João Louco, lá da Coriposa, eu poder contar a história da Tunina, da Dona Maria, do Seu Mauro, enfim. Isso que me estimula e tem me estimulado muito. E aí, claro, juntando aquela minha vontade pelo vídeo, aquela paixão por blog, eu gosto de escrever poesia, e eu vi que seria possível isso, através da pesquisa, isso, como inspiração talvez, não sei, mas essas pequenas histórias é que é uma paixão, assim, um impulso, porque às vezes tu olhas para uma pessoa assim, uma pessoa normal, tu começa a conversar com ela, vai contando a história de vida. Isso vai, tu fica assim, que bacana, olha que história bacana, isso daria um filme, enfim, daria quanta coisa bacana. Eu posso sair dali e escrever uma poesia, posso fotografar pensando na história do cara, enfim. Então foge bastante dessa história heróica e estimula cada vez mais. E eu vejo um leque muito grande de trabalho, porque eu posso fazer documentário, eu posso estudar com os meus alunos, enfim. Montar um blog, eu dei aula já durante um mês, e nesse mês eu fiz muita bagunça. O pessoal assim, vamos criar um blog? O pessoal ficou maluco, correu e foi atrás, tu vê o pessoal pesquisando mesmo. Porque isso é uma coisa que é comum para eles, um blog, a internet, o que eles querem ter. Muitas vezes é chato ficar lá ouvindo o professor, aquela coisa tradicional, o giz, quadro. Então, se tu trabalhas um blog com eles, trabalhas que a história é uma coisa mais perto, não é aquela coisa de longe, tu pode fazer com a história da tua família e tudo mais, aquilo estimula eles, e também a mim. Eu estou no 5º semestre de História, metade do curso, e eu percebo assim que há muitos materiais a serem explorados que não são nas aulas de História que nós temos aí no ensino fundamental e ensino médio. Por exemplo, câmera digital é barato, quase toda criança, família tem, internet, computador, se não tem em casa, tem na escola, e celular também, foto de celular, enfim. Então tem vários materiais a serem explorados, mas que eu não vejo isso muito, assim, pouquíssimo. Geralmente quando eu falo para alguém do ensino fundamental, ensino médio, que curso você está fazendo? Eu falo, eu faço história, ele já fala, putz, história, não acredito. Eu falei, não, mas a história que eu vou lecionar não vai ser assim, entendeu? Porque a história é legal, só que, claro, naquela coisa tradicional não tá mais. A história tá na história, o jeito que está ensinando, de se ensinar a história atualmente já está passado, assim, tem que acompanhar, acho que tem que atualizar, tem que estar com os alunos, tem que ver o que está perto deles e trazer para eles, a realidade deles, enfim. E eles trazerem e uma troca entre professor e aluno, que eu não vejo acontecer, assim. Continuamos nosso diálogo com o capítulo intitulado Para que serve a História? O capítulo está subdividido em 2 sessões. A sessão 1, História do ensino de História, e na sessão 2, o currículo em História e as relações com a vida dos alunos. O objetivo maior do capítulo é conhecer a trajetória do ensino de História e as permanências no currículo escolar, bem como analisar o processo educativo nas aulas de História e seus desdobramentos sociais. Observe 2 aspectos no conteúdo desse capítulo.
Primeiro, a trajetória do ensino de história deixa como legado algumas permanências em nossas práticas atuais. E segundo, a história do currículo no ensino de história mostra um gradativo afastamento da história de vida dos estudantes de ensino fundamental e médio. Quais são os caminhos para uma análise dessas afirmações? Demos nesse capítulo um maior enfoque no ensino de história, mas não podemos deixar de demarcar que o tema em jogo é a cultura escolar com seus rituais, papéis cristalizados e vícios que se repetem em todas as disciplinas e não apenas na disciplina de história. E, finalmente, o currículo segue o mesmo princípio de argumentação, ou seja, com a especialização e delimitação de fronteiras entre as áreas de estudo, o distanciamento dos saberes em relação à vida das comunidades aumentou gradativamente. Retornar à discussão nesse caderno sobre as necessidades educativas que revisitem a trajetória do ensino de história, bem como explorar novos caminhos para aproximar os conceitos da disciplina com a vida dos alunos, é um importante passo para rever vícios e permanências na educação, procurando traçar outros caminhos no sentido de aproximar o ensino de história das necessidades e demandas sociais. Lembre-se de que o objeto de estudo na área de história é a vida e não conteúdos mortos. Veja nas imagens o desafio colocado por Marcelo Mazagão, diretor do filme Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos. O filme traz em seu título um convite para que nós, historiadores, procuremos novos desafios e não fiquemos remoendo histórias passadas como se fossem elas, e apenas elas, nosso objeto de estudo. O seu desafio? Encontrar possibilidades de diálogo da vida com os conceitos de história.
Continuamos nosso diálogo com o capítulo 2, que lança a vocês 2 desafios em sua organização. Como delimitar um tema na pesquisa histórica? Modernidade, a pesquisa e a verdade. Existe verdade? Artistas do século XIX, como Pedro Américo ou o catarinense Vítor Meirelles, foram pintores selecionados para criar uma identidade de país, assunto abordado no seu caderno de estudo. Os quadros dos pintores indicados irão tratar de constituir uma ideia heróica de nação. O quadro que você visualiza foi produzido em 1888, ou seja, 66 anos após o fato ocorrido, segundo a história oficial. Novamente eu pergunto, existe verdade? Começamos assim a aprofundar o estudo sobre a prática do ensino de história, assim como problematizamos algumas questões teóricas relacionadas a essa prática. O capítulo irá promover um debate por meio de exemplos sobre temas primordiais na construção de um projeto de pesquisa. O desafio é colocar em diálogo constante as necessidades de um projeto com os temas no currículo escolar. Cabe ressaltar a vocês, pós-graduandos, que reconhecemos os limites diante da rotina de uma sala de aula, com horários demarcados e materiais didáticos limitados. A intencionalidade desse capítulo de estudo foi exatamente trabalhar com esses limites reais, exemplificando casos reais a partir da minha prática como professor e das dúvidas que me acompanharam nesse trajeto. A última parte desse capítulo trata de um tema fundamental e suas implicações na pesquisa e no ensino de história. Existe verdade? Procuramos refletir com vocês sobre as maneiras que o modo de civilização moderno foi estabelecendo verdades que se tornaram práticas sociais. No ensino, a divisão dos saberes em áreas estanques estruturou uma prática baseada em modelos com o status de verdades absolutas. Trabalhamos com modelos de aluno, modelos de conhecimento, modelos de sociedade. Assim, atuando, estamos produzindo, muitas vezes, sem nos apercebermos disso, um processo excludente. Vocês, pós-graduandos, irão perceber que nesse capítulo que iniciamos, há um maior aprofundamento dos estudos diante das práticas do ensino de história. Para tanto, dividimos o capítulo em, primeiro, a sala de aula como espaço para a dúvida, e segundo, alunos, imaginário e construção de novos saberes. Nós temos o currículo oficial a ser cumprido, o livro didático adotado na escola e suas próprias trajetórias de formação pessoal. Por um lado, reforçando algumas questões aqui apresentadas. Por outro, causando inquietações e dúvidas sobre sua atuação em sala de aula. É importante ressaltar 2 questões diante do conteúdo desse capítulo. Primeiro, procure estabelecer um diálogo, reconhecendo os limites pessoais na sua prática como professor. E é exatamente por essa questão que não utiliza um discurso detentor de falas e de receitas prontas. Não há coerência quando se fala de pesquisa e ensino impondo uma verdade sobre outros. Segundo, não entre na moda de alguns discursos. Na educação, podemos rapidamente enumerar alguns. O que proponho a vocês é um diálogo, mesmo que aqui o ensino seja na modalidade à distância. Um diálogo que não deseja um rótulo, um diálogo que procura construir caminhos com o que está envolvido nele. Neste capítulo, tomei a liberdade de contar a vocês, pós-graduandos, muitas experiências que vivi ao longo de minha atuação como professor. É dessa prática que proponho reflexões e considerações sobre as possíveis rupturas na maneira de pensar a metodologia do ensino de história. Procuro sensibilizá-los para assumir a postura de pesquisadores em todos os momentos, seja com seus alunos, seja como observador e questionador da dinâmica de uma escola. Uma pesquisa que procure, por meio da dúvida, novos caminhos que mudem parte da realidade do ensino de história. Finalmente, gostaria de chamar a atenção de vocês para as dicas do Mascote Léo. São dicas de filmes e livros que ampliam seus horizontes culturais e permitem a criação de links entre seus estudos e os conceitos trabalhados aqui nesse caderno. Não deixe de ser curioso, pesquisador, pois considero ser esse o requisito básico para um bom professor. Gostaria de convidar para continuar esse papo o professor Mário, que atua nas escolas públicas da região com a disciplina de História. Por que o professor Mário? Ele atuou e ainda atua em comunidades com alunos descendentes de alemães e italianos.
comunidades marcadas por comportamentos conservadores e, nem por isso, à margem do mundo. Sua relação com os alunos chama atenção por dois motivos. Os seus alunos são estimulados em suas curiosidades e também porque sua relação com os pais e comunidade é muito próxima. Gostaria de perguntar então ao professor Mário. O que é fundamental para que a relação professor e aluno seja de confiança? No começo, para ter uma relação de confiança, desde o início ali, cara, eu demonstro interesse pelas coisas deles ali. Eu sempre, no momento, todas as coisas que dizem respeito aos alunos, eu sempre estou procurando saber, a conversar com eles, a me inteirar do dia a dia dele, porque eu acho que o trabalho de sala de aula ele não se restringe só à escola. No momento, até no caso, se um aluno está doente, é bastante comum eles mandarem avisar a mim do que a direção da escola. Aí eu, quando eu chego em casa, eu ligo para eles ali, aí tento conversar o máximo que eu posso com eles, e com isso eles vão vendo assim, olha, de repente o cara não é somente meu professor, de repente ele está criando um vínculo de amizade, e com isso assim eles vão se interessando mais pelas coisas, porque eles sabem assim que não somente o cara na sala de aula que vai brigar com ele, mas estão vendo um amigo. E de outra maneira, aquela relação ela é criada desde o momento assim que eu falo coisas que geralmente eles querem ouvir as coisas. E assim, também é parte daquele princípio. Tão errado, eu falo. Se estão certo, eu digo assim, pô, cara, muito legal esse trabalho que tu fez ali. E aos poucos com isso eles vão vendo que a partir dali pode ter uma relação de confiança entre professor e aluno. Até no caso ali, eles comentarem coisas particulares deles. Houve casos de alunos virem comentar até realmente separação dos pais, de quererem que eu me metesse em assuntos que já fogem um pouco de mim, mas eles comentam, eles falam, até teve casos de alunos ali, que sexualidade deles ali, deles verem ali, que eu notar de alunos ali que tem umas questões ligadas à homossexualidade, que existe um certo preconceito na escola, e eu chego ali e falo direto com eles ali, digo para eles também que tenho amigos, amigas, que independente disso aí, eu jamais vou olhá-los através dessa visão. Então, com o tempo, essa relação vai aumentando. Aí eles jogam futebol. Como teve um caso aqui em Blumenau, até foi aqui no parque, aqui, os juízes chamando a gurizada e eles mandando que o juiz esperasse, porque estavam falando com o professor deles que veio olhar o jogo. Então, aquilo ali para eles é muito importante, aquilo ali. Porque muitas vezes os pais não vão nisso aí, e eles querem que eu vá, porque eles fazem gol, eles atiram beijos, então isso aí dá uma relação de confiança. Como estimular a curiosidade dos alunos para o conteúdo de história? Como assim, eu trabalhei em escolas assim, que eles têm acesso à tecnologia, eles gostam muito de filmes, de música, então eu pego a própria música e começo a colocar elementos da história dentro da música. Aí eu fiz um trabalho com ele chamado Michael Jackson e a História. E eu peguei vários clipes do Michael Jackson e pedi que eles retirassem coisas do clipe que a gente pudesse trabalhar em sala de aula. Um exemplo aqui foi do Black or White, que eles viram a questão sobre religião, preconceito. Então, da música, como é adolescente, eles escutam muito rap. Então o cara vê toda a linguagem que eles tratam no rap. Eu digo assim para eles, assim, o que é a música sertaneja, dos caras que estão na mídia, o que seria um tunico e tinoco, que para eles é grego, para o tunico e tinoco. Mas eles vão procurar aquilo ali e eles acham legal, eles veem que aquela música fala muito mais na realidade do que esses caras aí chamados sertanejo universitário. Então, aos poucos eles vão pesquisando, eles vão se inteirando. Eles também, em relação à roupa, cabelo, eu fiz um trabalho sobre o cabelo e a história com eles. Bem diferente do que penso que essa moçada de hoje ela é indiferente das coisas, muito pelo contrário, eles pesquisam, eles se interessam, mas assim, tem que ser uma coisa que ele tenha confiança naquilo que está fazendo. Senão, se eles errarem e tu criticar, eles não fazem mais. Mas se tu estiver junto com eles ali, cara, como eles descobriram a música Rosa de Hiroshima o ano passado, a maioria deles ali. Então, para eles foi o máximo trabalhar com Rosa de Hiroshima. Então, para mim, ele valeu.
Quais as maneiras que você utiliza para estimular seus alunos a serem pesquisadores? Seria... Não, claro, no início eles estranharam. Tanto é que alguns alunos falaram que nunca tinham convivido tanto tempo com um negro. E eles assim acharam que eles gostaram, que eu sempre me identifiquei como negro. Até eles diziam assim, não, o senhor não é negro. Eu disse, não, eu sou negro até a medula, eu digo para eles ali. E aos poucos ali eu comecei a mostrar para eles que, independente de como a mídia vê o negro, ou até mesmo como a história vê o negro, a gente pode ser muito mais além do que aquilo ali. E outra coisa, sem querer também magoar nenhuma etnia, era bastante comum dizerem assim, ó, eu sou alemão. Eu digo assim, mas tu nasceu aonde? Eu nasci aqui em Blumenau. Não, então tu não é alemão, tu é blumenauense de Santa Catarina. Ah, mas aqui na escola sempre falaram que eu era alemão. Eu disse, não. Quem que é? O teu pai nasceu na Alemanha? Não. Ah, foi meu tataravô que veio da Alemanha. Então, cara, tu não é alemão. Claro, mas sempre respeitando. E com isso eles começaram a se identificar muito mais como brasileiros. Eu passei a dizer para eles assim, vocês têm sangue índio, sangue negro, europeu e judeu. Eles estranharam, como? Tudo isso aí tem. Ah, mas se me falaram que eu era alemão, que eu era italiano. Mas quando eles chegaram aqui, houve toda essa miscigenação, essa troca cultural. E aos poucos eles começaram a escutar samba. Até eu falo assim, vocês gostam de hip hop, né? Então, onde nasceu essa cultura hip hop? Não é tipicamente de negros, não quer dizer que o branco não possa também ter isso aí. E aos poucos, no início, alguns professores ficavam meio irritados. Como houve o caso de uma professora que me disse que ela era alemã de Indaial. Eu disse que não, se ela é de Indaial, ela não é alemã. Ela pode ter parentes ou uma família, mas quem nasce em Indaial não é alemão. Aí com isso ela disse assim, olha, você está colocando coisas erradas na cabeça dos alunos, porque sempre nós falamos para eles que eles eram alemães. Eu falei assim, não, quem está dizendo isso para eles são vocês. Que você não cria aquela sensação que falar que é alemão vai abrir todas as portas para eles. Do que de falar assim, eu sou brasileiro. Parece falar que é brasileiro, aí a coisa automaticamente, não, está descartada, né? E com isso, aos poucos, eles começaram a se identificar. De usarem a camiseta do Bob Marley, mesmo eles não tendo uma ligação nenhuma com Bob Marley, mas eles gostam do reggae. Então, aos poucos, aquilo ali, cara, hoje, lá em Gaspar, os alunos já aceitam com mais naturalidade essa questão do negro. Claro, os avós deles ainda têm um preconceito, os avós. Mas como eu digo para eles assim, ó, eu não trabalho com os avós de vocês, eu trabalho com vocês. E a coisa flui naturalmente, não tem... Eu consigo mostrar outras variedades culturais que tem no Brasil, que tem um trabalho que eu sempre faço com as sextas séries, que é o mesmo título, são povos formadores da cultura brasileira. Então eu faço tendas, cada um pega uma etnia. Então com isso vocês conseguem ver que o que o alemão e o italiano contribuiu está intimamente ligado ao que o negro, ao que o índio, ao que o judeu e o árabe estão contribuindo, porque ainda eles veem com preconceito culturas fora da nossa. Eles veem, a pessoa usou um turbante, acham que é terrorista. Lá na escola, lá em Gaspar, eles vendem esfirras. E eu pergunto, e vocês sabem a origem da esfirra? Assim, não, professor, é italiana. Eu disse, não, a esfirra é libanesa. Vocês sabem que são os libaneses? Aqueles que usam os turbantes na cabeça? Eu disse, pois é, né? Vocês consomem alimentos dos países do Oriente Médio também ali. Então, com isso, eles vão aprendendo um pouco o que é cultura, porque as pessoas não mostram para eles. Ou era aquele conceito bem rápido e rasteiro de que seja cultura, mas com o tempo as coisas vão saindo. Mas o que mais assim identificou a relação minha com eles foi o fato de eu ser negro, assumir por completo o meu lado negro e jamais, assim, cara, eu me deixar assim, me abalar por isso aí, né? Aí eles pensaram assim, mas o seu cabelo ali, você não tem vergonha? Aí eu disse assim, você tem vergonha de ter o cabelo amarelo e liso? Ele disse assim, eu não, eu também não. Fica aquilo ali. Então isso é uma série de coisas que o dia a dia com eles ali, cara, só tende a ir melhorando, aos poucos. É um trabalho que exige paciência, porque ainda tem colegas que não concordam com isso.
Eu tive alunos que me levaram um monte de materiais nazistas dos avós deles, pratos com suástica, fotos. Aí eu peguei, levei material ligado à cultura negra com eles ali, né? Eu disse assim, olha, enquanto o teu avô tem uma foto de Hitler, cara, eu tenho elementos de um congá africano em casa, né, cara? Então são duas coisas bem diferentes. Ali, enquanto vocês vão na igreja, eu vou num terreiro. Aí, quando eu digo para eles que eu frequento um terreiro de candomblé, aí aquilo choca, aquilo ali, né? Aquilo ali é a coisa que mais deixa eles preocupados, é o terreiro de candomblé. Então isso aí para mim não interfere em nada, nada isso aí. Não vai, nunca foi motivo de eu ficar preocupado com isso aí. A minha família nunca me podou isso aí, não vai ser agora, depois de adulto, que eu vou ter esse tipo de preconceitos, né? Eu não... Finalizamos os estudos desse caderno com o capítulo intitulado Exercícios de Pesquisa em História. Podemos perceber, pós-graduando, que nossos últimos temas de estudo procuram desafiá-lo para um exercício de escolhas. Espero tê-lo sensibilizado para que suas práticas incluam novos caminhos. O presente capítulo aponta os principais passos metodológicos na organização de um projeto, bem como coloca a vocês o desafio para ousar fazê-los. Dividi o capítulo da seguinte forma. Na seção 1, a pesquisa e o ensino de história. Na seção 2, como desenvolver um projeto com seus alunos. Lembre-se de que desenvolver um projeto de pesquisa, independente do nível de ensino, é encontrar um objeto ou um conhecimento que surgiu a partir de uma dúvida, uma pergunta vinda do aluno ou de sua comunidade. As imagens que você está vendo são do filme Nascidos em Bordéis. Um filme ganhador de muitos prêmios exatamente pelo desafio colocado por seus diretores. Ao encontrar uma situação problemática em que viviam crianças na periferia de uma cidade, colocam-se como pesquisadores e desafiam seus alunos para mudar as suas vidas. Lembre-se de que é um documentário e não um filme de ficção, mostrando que com pouco é possível fazer um bom trabalho.
Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala. Gopala. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala. Abiyanyi akiletene akunu ingani ya yoro yerem. Abiyanyi akiletene akunu ingani ya yoro yerem. Nukrula okuya ingani ya yoro yerem. Nukrula okuya ingani ya yoro yerem. Yurupo yurupo suko biale malapadre ko lago yeyu. Yurupo yurupo suko biale malapadre ko lago yeyu. Eye sama 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 idu sama 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 eye sama 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 idu sama. Outra importante questão levantada durante o conteúdo do caderno que ora encerramos é a estreita vinculação entre o currículo escolar e as relações de poder. O ensino de história sempre foi muito visado, exatamente pela importância que tem ao trabalhar com práticas sociais e constantemente permitir, ou não, uma reflexão diante de determinada realidade. Qual é a maneira que encontro para romper com essa lógica? Abrir a prática do ensino de história para o diálogo, afirmando a diferença e permitindo que novos conhecimentos sejam construídos a partir dos sujeitos do processo educativo, os professores, os pais e os alunos. O conhecimento histórico não é algo acabado, e sim faz parte de interpretações que podem estar a serviço de verdades vigentes em determinados períodos, como vimos no capítulo 1 e 2. Espero que esse caderno tenha estimulado dúvidas. Se você sair da disciplina com incertezas, é um bom indicativo de que sua prática sofrerá mudanças. O caderno foi estruturado de modo que não lhe desse receitas e permitisse que cada um construísse seu próprio caminho. Sinta-se desafiador ao iniciar o último capítulo e ouse junto com seus estudos. Boa sorte na sua trajetória de professor pesquisador.